4. Noite de Mongols capítulo 28, filósofo fala clã nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado ao ouvir a voz sombria de Silver e ver seus olhos prateados implorantes, o mentor da vida Linge não pôde deixar de se perguntar se esse sonho simplesmente se adequava aos seus gostos. O ambiente tranquilo e relaxante dessa romântica colina de íris parecia saído de um conto de fadas. Além disso, havia uma linda moça para ele realizar uma de suas atividades favoritas, servir canja de galinha. Esse sonho é mais que lindo. Supondo que o sonho final de Lingia de possuir todos os livros do mundo já tivesse sido realizado, então servir canja de galinha para encorajar os outros e tirá-los de frustrações e situações difíceis era outro passatempo favorito dele. Ver rostos cheios de preocupação ou aqueles deprimidos recuperando sua positividade como se tivessem redescoberto suas esperanças e sonhos deixaria Lingia com um sentimento caloroso e confuso de autossatisfação. N/O com acento circunflexo /vel /b /indote c onde de acordo com Linge, não havia nada como bondade pura e simples no mundo. Na maioria das vezes, quando Linge ajudava os outros sem pedir nada em troca, ele estava, na verdade, obtendo satisfação ao ver as reações dessas pessoas. Para simplificar, ajudar os outros dessa forma deixou Linge feliz. Era lamentável que ele tivesse apenas alguns clientes regulares que retornavam em intervalos fixos devido aos negócios desanimadores de sua livraria, resultando em perder muita alegria na vida. Assim, ter sido solicitado a ajudar em seu sonho imediatamente despertou o desejo de Linge de servir uma dose de canja de galinha. Linge ponderou por um momento. Como isso era um sonho, ele não precisava ser tão cauteloso e, portanto, estendeu a mão e disse: "Que tal sentar e bater um papo?" Um aperto de mão, o símbolo universal de expressão de amizade, deveria ser o método mais apropriado aqui, pensou Linge. Silver tinha um olhar levemente perplexo no rosto enquanto olhava para a mão de Linge e hesitou. Finalmente, ela levantou a própria mão e gentilmente a colocou na palma dele. Mácio, mas gelado. Foi isso que Linge sentiu imediatamente. Ele apertou a mão da moça com mais força. Apertou-a e sentaram-se juntos no canteiro de flores onde ela estava deitada anteriormente. Linge sentou-se casualmente de pernas cruzadas e decidiu primeiro entender mais sobre essa pessoa do sonho antes de poder preparar uma canja de galinha para acalmar sua alma. "Você sempre esteve sozinho neste sonho?" perguntou Linge. Silver inclinou a cabeça, seu longo cabelo caindo para cobrir o lado do rosto. "Ninguém nunca entrou antes, nem ninguém conseguiu entrar. Você é a primeira." "Ah. Então é um design de personagem como o da Rapunzel. Talvez certas condições a impeçam de entrar em contato com outras pessoas e ela tenha que levar uma vida de solidão em sono eterno dentro deste lindo canteiro de flores. Parece muito com um conto de fadas." Linge sentiu que problemas desse tipo eram os mais fáceis de resolver. Comparado com aqueles que se sentiam solitários em lugares barulhentos e animados, essa questão parecia puramente como o tédio. Isso poderia ser facilmente ajudado ao fomentar alguns hobbies. Claro, a maneira mais eficaz de progredir era realmente deixar esse lugar, fazer alguns amigos e preencher a vida com enriquecimento. No entanto, o fato disso ser apenas fruto de seu sonho fez com que Lingia de repente se sentisse um pouco desconfortável. "É a solidão e a solidão que estão fazendo você se sentir assim." Linge disse suavemente. "É porque você sempre esteve sozinho e nunca entendeu que é solitário. Você até perdeu a aparência do tempo porque está sempre repetindo as mesmas coisas sem nenhuma mudança, resultando em uma falta de novidade. Tudo que você pode fazer é refletir, e quanto mais você pondera e pensa, mais solitário e mais doloroso fica. Muitas outras pessoas são assim também. Filósofos, poetas, por exemplo. Esses gênios muitas vezes pensam longe e profundamente, mas são incapazes de entender e descobrir seus enigmas. E, como resultado, eles finalmente escolhem se matar." Portanto, o ditado de que a ignorância é uma bênção era bastante verdadeiro. Pensamentos são a raiz da dor. Porque eles não conseguem me entender, eles me temem e se distanciam de mim, Silver murmurou, parecendo pensativo.
Lin Jie também estava pensativa. Parece que há um pouco de filósofo no design de sua personagem. Pelo que parece, ela provavelmente é vista como uma aberração aos olhos das pessoas comuns devido à sua maneira de pensar e finalmente escolheu se isolar do mundo. Lin Jie de repente se decidiu. E daí se ela era uma pessoa em seu sonho? Nunca houve nenhuma condição necessária quando se tratava de fazer amigos. Além disso, um amigo que só ele conhecia era, em certo sentido, romântico. Mas seja qual for o caso, ele só poderia ser um pioneiro quando se tratava de ajudar essa moça solitária diante de seus olhos. Lin Jie olhou para Silver sinceramente e disse, acho que talvez eu consiga entender você. Eu sei, respondeu Silver com um sorriso fraco. O momento em que você apareceu neste sonho significou que você me entendeu. Você e eu somos do mesmo nível. Ou talvez, suas ideias sejam de um nível ainda mais alto que as minhas. É assim que os filósofos elogiam os outros. Falar de uma forma tão indireta é um tanto reconfortante. Lin Jie teve uma leve suspeita de que isso era apenas uma bajulação, mas ele limpou a garganta e disse, se você coloca dessa forma, significa que fui reconhecido por você. Agora, eu tenho um presunçoso. Não, um pedido muito sincero que espero que você possa concordar. Ao enfrentar alguém com períodos tão longos de solidão, era melhor deixá-los tomar a iniciativa. Caso contrário, ela certamente recusaria por hábito. Assim, Lin Jie teve que dificultar que ela recusasse imediatamente. Lin Jie olhou hesitantemente para ele. Lin Jie abriu seu sorriso mais caloroso. Você quer ser meu amigo? Um amigo? Lin Jie assentiu. Sim, um amigo. A razão pela qual você está se sentindo solitário é, na verdade, porque você está entediado. Você não acha que este lugar é excessivamente monótono, mesmo sendo bonito? Encarar o mesmo cenário o tempo todo resultaria em se tornar cansativo mais cedo ou mais tarde. Rindo, Lin Jie continuou, você já tentou fazer um amigo antes? Ter alguém para conversar e compartilhar algumas ninharias do dia a dia seria muito mais alegre do que estar sozinho. Quando a ideia de compartilhar foi mencionada, a ideia de recomendar livros veio à mente de Lin Jie. Ele certamente estava tentado. No entanto, por ser um sonho, ele só queria dar a Silver algum conselho psicológico. Afinal, eles não estavam em uma livraria e Lin Jie não tinha nenhum livro em mãos. Já que isso era um sonho, eu deveria ser capaz de fazer algo que não é possível em situações comuns. Por exemplo, talvez produzir um livro. Confiando em sua memória, ele deveria ser capaz de se lembrar completamente de um livro. Baque. Lin Jie sentiu um peso aparecer em sua coxa. Ele abaixou o olhar e viu uma cópia de capa dura dos Contos de Fadas de Grimm. Lin Jie conhecia esse livro muito bem. Em sua infância, uma cópia traduzida dos Contos de Fadas dos Irmãos Grimm tinha sido um de seus materiais de estudo quando ele estava aprendendo chinês. A história de Rapunzel também estava neste livro. Leve este livro. Como um presente por ter conhecido um amigo pela primeira vez, disse Lin Jie ao entregar o livro. Silver pegou o livro, acariciando gentilmente sua capa. Faz muito tempo que ninguém me dá um presente e nem quer conversar comigo. Não tenho nada aqui, exceto a árvore, seus frutos, bem como as flores e seu néctar. Se você estiver disposto, pode escolher um desses como meu presente em troca. Noite de Mongols capítulo 29. Flores de íris. Lin Jie olhou para cima e percebeu que havia algumas luzes douradas brilhantes dentro da copa da enorme árvore. Estar bem escondido dentro dos galhos e folhas densas tornou difícil para Lin Jie notar as frutas nesta árvore até agora. Além disso, sua atenção foi capturada pela neve caindo e pelas belas flores de íris. Silver deu uma escolha entre 4 opções: a árvore, fruta, flor e néctar. Lin Jie pensou sobre isso e descartou a árvore primeiro. Ele não conseguia levar essa árvore embora e essa árvore parecia ser bastante inútil para ele. Em seguida, ele eliminou as flores pelo mesmo motivo. Além de propósitos ornamentais, as flores não pareciam ter nenhum outro uso. Além disso, Lin Jie havia arrancado uma flor e colocado na orelha de Silver não muito tempo atrás. Agora, tê-la dando uma flor de volta parecia estranho de alguma forma. Assim, só lhe restaram frutas e néctar. Lin Jie ponderou por um momento antes de olhar para as frutas douradas e brilhantes escondidas na árvore. Pode ser comido diretamente. Lin Jie não estava realmente interessado em néctar, então por que não experimentar comer o gosto de uma fruta crescendo dentro de um sonho?
Isso também pode ser considerado um experimento muito único. Claro, respondeu Silver com um sorriso. Foto: uma fruta dourada em forma de maçã caiu sozinha no momento em que Silver falou. Lin Jie estendeu a mão e a pegou facilmente. Enquanto Lin Jie a girava em sua mão, ele notou que esta maçã dourada era um espécime primoroso. Cada curva parecia ser perfeita, como se tivesse sido desenhada. Aqui está novamente, apenas algo que pode aparecer em um sonho. No entanto, Lin Jie não se importou muito porque agora estava prestes a entrar em seu estômago. Crunch, crunch. Lin Jie devorou completamente essa pequena fruta dourada em 3 mordidas. Era doce, suculenta e não era tão diferente de uma maçã comum, com exceção de que não tinha miolo. Parecia que o sentido do paladar em um sonho ainda era baseado na realidade. Esperar por uma experiência gustativa de outro mundo era simplesmente uma ilusão. Neste momento, Lin Jie de repente sentiu sua mente ficar um pouco confusa e percebeu que poderia estar prestes a acordar. Tão rápido. Lin Jie calculou que o tempo aqui era diferente do tempo de volta na realidade. Às vezes, alguém pode sentir como se tivesse experimentado muitas coisas em um sonho, mas percebeu que tinha cochilado por apenas 5 minutos após acordar. E também houve momentos em que o sonho parecia curto, mas uma noite inteira já havia se passado ao acordar. Embora Lin Jie se sentisse muito arrependido, ele não conseguia controlar o momento em que acordava. Eu deveria ir, disse Lin Jie antes de se levantar e estender a mão para Silver. Silver sorriu enquanto segurava a mão dele e se levantou antes de abraçar Lin Jie levemente enquanto sua voz gentil, porém magnética, soava ao lado de seu ouvido. Espero que ainda possamos nos encontrar em um sonho quando a próxima noite chegar. Mago negro de nível pandemônio e discípulo do homem sem rosto de escamas negras Wilde, Uri. Toda a comunidade de magos negros sabia que Wilde, de nível destrutivo, já teve 2 discípulos. O motivo pelo qual isso foi dito no passado foi por causa dos 2 discípulos de Wilde. Um já havia falecido, enquanto o outro havia escolhido trair Wilde. O que morreu tinha o nome de Charles, enquanto o que ainda estava vivo era Uri. Até agora, Blazien Voyuri era o parceiro cooperativo de Eris, bem como um membro central da organização de magia negra Scarlet Cult. Talvez escolher Eris dessa vez tenha sido um movimento errado, mas escolher outros teria sido irrevogável, disse Uri enquanto acendia um cigarro, mas não o tragava. Ele estava segurando um guarda-chuva e o terno que usava estava todo sujo e esfarrapado. Ele parecia muito jovem e podia até mesmo se passar por alguém de 20 anos. Ele tinha cabelos louros e um rosto magro e afiado, totalmente coberto de sardas e uma tatuagem preta na lateral. Um de seus braços estava enfaixado bem apertado até as palmas. Esse foi o resultado de ter sido alvo do ataque surpresa de Jizishio. Sendo um caçador, Eris tinha o poder do sangue sórdido que fornecia a regeneração rápida e ela podia até mesmo regenerar um braço sem pestanejar. Por outro lado, um mago negro como Uri basicamente tinha uma constituição não diferente de uma pessoa comum. Seu corpo não era adequado para suportar ataques fortes, nem possuía capacidades de regeneração. Além disso, esse tipo de ferimento não se curaria rápido o suficiente apenas com encantamentos, e a melhor maneira de lidar com tal ferimento era pedir ajuda à Igreja do Domo. Entretanto, nos últimos 3 anos, a Igreja do Domo em Norzin declarou que não forneceria tratamento a magos negros. O motivo não era uma questão de ponto de vista. A Igreja do Domo era responsável apenas por fornecer tratamento e não por ensinar as pessoas a se comportarem. Era só que os magos negros, especialmente os muitos de baixo nível, geralmente eram quebrados. Jizishio e o professor Wilde parecem ter alguma relação com o dono desta livraria na 23 RD Avenue. É como se seus destinos tivessem sido reescritos naquele lugar, murmurou Uri. Ele estava bem ciente dos muitos ferimentos sérios que Wilde sofreu naquela época. Além disso, mesmo que seu professor não morresse eventualmente, ele provavelmente não teria reaparecido dado seu orgulho. Mas quem poderia saber que Wilde realmente apareceria e parecia ter ficado ainda mais forte? Vamos apenas esperar que seja um erro no relatório de inteligência. Uri virou a cabeça para olhar para o mago negro de meia-idade Joana ao seu lado. Ainda se lembra dos objetivos da sua missão? Sim. O mago negro abaixou a cabeça e continuou. Investiga a situação da livraria e de seu dono. Verifique o nível, a aparência e o layout da livraria dessa pessoa. Vá em frente, traga boas notícias, ordenou Uri.
Num piscar de olhos, o corpo de João desapareceu enquanto ele se transformava em uma sombra que se misturava à escuridão. Técnica de transformação de sombra. Essa era uma técnica na qual João era muito versado e era o melhor método para reconhecimento discreto. O anoitecer era a melhor camuflagem, pois ele rapidamente atravessava as sombras cruzadas de prédios altos e chegava muito rápido à livraria na 23 RD Avenue, unidade 412. João diminuiu a velocidade e fez uma varredura meticulosa nos arredores da livraria. Ele estava sendo cauteloso, mas, ao mesmo tempo, ligeiramente cético. Não há nenhuma perturbação etérica neste lugar. Baseado em percepção pura, esta é apenas uma livraria simples e comum. No entanto, uma missão que os superiores veem com grande importância certamente não seria fácil. Joana então entrou e examinou o primeiro andar da livraria, mas não conseguiu descobrir nada de anormal. Tudo o que encontrou foram fileiras distantes e livros bem arrumados e, assim, ele prosseguiu para o segundo andar. O layout no andar de cima era mais simples, como uma residência comum. Joana rapidamente verificou todos os lugares que deveria ir. Eventualmente, o último lugar que sobrou para investigar foi o quarto do dono da livraria. A única indicação de vida vinha daquele quarto, embora a aura fosse aparentemente comum, como se o que estava lá dentro não fosse um ser extraordinário. Isso significava que o dono da livraria estava dormindo profundamente dentro do quarto. Enquanto João se aproximava da porta do quarto, ele pensou consigo mesmo: talvez eu possa me livrar desse sujeito ao mesmo tempo e relatar que a pessoa com quem todos estavam tão preocupados era apenas uma pessoa comum e já tinha sido facilmente descartada. Ele não conseguiu evitar uma risadinha enquanto voltava à sua forma original e estendia a mão para girar a maçaneta. Joana espiou pela fresta enquanto ela se alargava gradualmente e sua mente imediatamente ficou em branco. Lá dentro, o quarto inteiro estava coberto de veias pulsantes e carnes se contorcendo que se espalhavam da cabeceira, estendendo-se até as paredes e o chão. Aos pés da cama havia um aglomerado de flores de íris brancas brilhando fracamente, iluminando o rosto sorridente do jovem na cama que parecia estar tendo um sonho doce. Joane nem conseguiu reagir quando aquelas veias sanguíneas densamente compactadas pareceram assustadas e começaram a correr em sua direção. Noite de Mongols capítulo 30. Correr o tempo todo em que Joan testemunhou essa cena assustadora, até o momento em que perdeu a consciência, durou apenas um momento. A imagem de flores brancas puras crescendo em carne e sangue permaneceu gravada em sua mente. Tal contraste fez sua pele formigar e seus pelos ficarem em pé. No entanto, Joane não conseguiu reagir a tempo e tentar escapar. No segundo seguinte, sua visão ficou escura e uma sensação de dor extrema se espalhou por todo o seu corpo. Esse segundo momentâneo que pareceu uma eternidade o fez sentir um desespero absoluto. Ele podia sentir distintamente aquelas veias semelhantes a tentáculos subindo por seu corpo e se enterrando em seus ouvidos, olhos, boca e narinas. As veias se infiltraram em sua pele, órgãos internos e, finalmente, em seu cérebro. Joan sentiu como se fosse um saco inchado de carne e ossos com suas entranhas freneticamente sendo entrelaçadas. Finalmente, quando tudo se acalmou, ele não era mais ele mesmo e nem era mais uma pessoa com qualquer senso de conceito. O mago negro de meia-idade parado na porta de repente parou de se mover e sua cabeça caiu. Sua mão ainda estava na maçaneta enquanto as veias sangrentas se contorcendo por todo o seu corpo desapareciam rapidamente. Ranger Joan deu um passo para trás e fechou a porta gentilmente mais uma vez. Enquanto descia as escadas, ele continuou a resmungar para si mesmo: Eu tenho que. Era como se ele tivesse acabado de ganhar a habilidade de falar e estivesse murmurando um monte de palavras sem sentido. Mas, à medida que ele lentamente chegava ao térreo, sua fala gradualmente recuperava a normalidade e as palavras que ele pronunciava se tornavam mais claras. Eu tenho que eliminar todas as existências que ameaçam o Senhor. Ó Senhor, de agora em diante, seu servo promete sua máxima lealdade. Uri estava esperando em um beco escuro. Depois de terminar um cigarro, ele jogou a ponta no chão e pisou para fora antes de pegar seu relógio de bolso. Algumas gotas de chuva espirraram no mostrador do relógio de bolso. Uri franziu a testa e usou o polegar para secá-lo. Já havia passado meia hora. O beco ficava a menos de 2 quilômetros da 23ª Avenida e, dada a velocidade de Joana ao usar sua técnica de transformação nas sombras,
Ele deveria ter conseguido chegar ao seu destino em 5 minutos. Seus objetivos de investigação também não podiam ser considerados completos. Isso já era muito mais lento comparado às tarefas de reconhecimento anteriores de Joan. Parece que essa livraria não é tão simples assim, afinal. Suspirou Uri. Sua decisão de ser cauteloso e não descer pessoalmente tinha sido correta. No entanto, até agora, ele não havia sentido nenhuma mudança em larga escala no éter vindo da direção da 23rd Avenue. No mínimo, uma luta não havia começado. A razão mais plausível era que a infiltração de Joan foi bem sucedida, mas ele encontrou certas medidas defensivas e não conseguiu obter nenhuma descoberta. Tal situação não seria considerada tão ruim, apenas que o dono da livraria provavelmente tinha se assustado e Yuri teria que pessoalmente fazer o acompanhamento. Agora, tudo o que ele podia fazer era esperar Joan retornar antes de pensar no próximo passo. Uri tinha confiança nas habilidades de ocultação e fuga de Joan. Afinal, cruzamentos entre humanos e bestas oníricas eram existências extremamente raras. Com sangue de briozoário de musgo meio sombra em suas veias, Joan podia facilmente se transformar em uma sombra, se misturar à escuridão e mascarar sua própria presença tão facilmente quanto respirar. Barulho. Barulho. Num piscar de olhos, a chuva forte levou a ponta de cigarro apagada para o esgoto. Uri guardou seu relógio de bolso e estava prestes a acender outro cigarro quando congelou. Seu cigarro já estava apagado, então por que havia uma sombra naquele beco escuro em uma noite chuvosa? Caramba! Uri franziu o senho e imediatamente pegou um cigarro apagado na mão e apontou para cima. Flame enxantemente, combustion lead. Estrondo. Um intenso incêndio em forma de relâmpago irrompeu no infeliz cigarro que era usado como ferramenta de feitiçaria e iluminou todo o beco instantaneamente. Naturalmente, luz e fogo eram as melhores maneiras de lidar com sombras. No entanto, Uri sabia que as circunstâncias agora não eram favoráveis para ele. A umidade da chuva diminuía substancialmente a eficácia de toda a magia baseada em fogo e seu auxílio de feitiçaria era apenas um cigarro comum. Isso significava que essa técnica de luz de combustão só duraria alguns segundos e não causaria muito dano. Assim, Uri imediatamente começou a recuar, enquanto ao mesmo tempo tirava uma pedra preciosa vermelha do tamanho de uma moeda de seus bolsos internos. Ele agora estava bastante certo de que o agressor era Joan, que havia se tornado um traidor. Embora Uri não soubesse o que havia causado essa traição, uma coisa era certa agora: Joan tinha que morrer. Encantamento de chamas, terra escaldante. Rosnou Uri com um olhar frio nos olhos. No entanto, a sombra no chão foi ainda mais rápida. Uma fração de segundo antes de Uri perceber que algo estava errado, a sombra já havia retornado à sua forma humana original e atirado inúmeras estacas de metal afiadas que perfuraram o corpo de Uri. Arg! A inércia pregou Uri na parede do beco com um estrondo alto, e a dor tremenda o fez gritar. Apenas ser empalado não teria causado tal reação. No entanto, inúmeras farpas foram formadas nas estacas de metal quando elas perfuraram seu corpo, e essa foi a causa de seus gemidos miseráveis. Ao mesmo tempo, um incêndio feroz atingiu todo o beco, transformando tudo em terra arrasada. O corpo frágil de Joan foi dilacerado pelas chamas e queimado até virar cinzas. Sob o brilho penetrante da chama ardente, seu corpo se tornou uma silhueta enegrecida. A breve escaramuça havia chegado ao fim. Uri utilizou magia de transfiguração para libertar as estacas de metal de seu corpo e usou calor para derretê-las em metal fundido. Ofegante, ele cambaleou para frente enquanto pressionava seus ferimentos e sorriu. Você achou que eu não estaria em guarda? Sou mais versado em traição do que você. Que ingênuo. Todos os sinais de vida dentro do incêndio cessaram e a silhueta enegrecida que se transformou em um corpo carbonizado ainda estava parada no meio do beco. Isso representava a morte de um tolo mago negro. Uri levantou a mão, preparando-se para lançar um feitiço final para concluir a batalha. Enquanto pedaços de cinzas flutuantes caíam no chão, inúmeras veias ensanguentadas criaram raízes nas paredes do beco e cobriram todo o beco em um instante. Que diabos! Quando Uri percebeu que algo estava errado, o beco inteiro já estava selado por uma massa de veias sangrentas e contorcidas. Ele imediatamente lançou seu feitiço, mas essa massa aterrorizante crescente já havia começado a se reunir em direção a Uri e estava prestes a engoli-lo. Uri olhou ao redor, o medo finalmente aparecendo em seu rosto. Você não é Joan.
Quem é você? Da massa de veias, tecido e sarcoma que estava arfando como se estivesse respirando, veio a voz estridente de Joan. Ó Senhor! Seu servo! Eliminou um obstáculo. Senhor! Uri agarrou-se a essa palavra. Ele conhecia muito bem o passado de Joane e sabia que Joane nunca fora um crente de nenhuma fé. Como pode haver de repente um Senhor, apenas meia hora depois de Joane ter ido investigar? Só pode haver uma explicação. O dono da livraria. Este é o aviso do dono da livraria. Os pensamentos finais de Uri surgiram pouco antes de ele ser engolido. Toque-toque. Eris ouviu uma batida na porta atrás dele. Entre. O que foi? A voz trêmula do subordinado soou. Senhor Uri. Ele está morto. Eris ficou atordoado. Como isso aconteceu? O Sr. Uri seguiu suas instruções e despachou alguém para investigar a livraria na 23 RD Avenue. No entanto, a pessoa que havia sido enviada retornou com algum poder desconhecido, traindo o Sr. Uri e matando-o. Aqui está um relatório incluindo fotos da cena e traços identificados de magia para reconstruir a cena. Há também uma última mensagem no chão que o Sr. Uri passou seus últimos momentos para deixar para trás. O que? Ele disse. Corra. Noite de Mongols capítulo 31. 8 dentes extras. Eris estendeu a mão e recebeu o arquivo de seu subordinado. Bem no topo havia um relatório de reconstrução de cena que aqueles magos negros do Scarlet Cult tinham feito. O documento em papel estava cheio de uma análise longa e detalhada. Incluía até o tempo de liberação da magia, extensão da perturbação etérica, estado de espírito, escopo do dano na cena e muitos outros detalhes. Qualquer coisa que fosse de importância significativa estava nitidamente colada ali. Felizmente, os magos negros não eram como o bando de cabeças duras da Truth Unions e tinham marcado os pontos mais importantes. Além disso, havia uma descrição completa e detalhada da reconstrução da cena. Relatórios de investigação tão detalhados só poderiam ser obtidos por mágicos. Os métodos de investigação usados pelos caçadores tendiam a depender deles mesmos e também de seus sentidos. Por exemplo, caçadores com visão superior podiam detectar manchas de sangue ou distúrbios no éter que pessoas comuns não notariam. No entanto, eles também podem ver outro aspecto oculto do mundo e, eventualmente, enlouquecer. Claro, isso era apenas um mito. Caçadores veteranos que realmente enlouqueceram e finalmente morreram já teriam perdido suas habilidades de fala há muito tempo e não seriam capazes de descrever com precisão o que testemunharam para os outros por meio de seus rosnados e grunhidos. A colaboração temporária entre Whitmovens e Scarlet Cult foi realmente benéfica para ambos os lados. Na batalha, o complemento de combate de curta e longa distância aumentou a eficiência de sua força de combate. Na situação atual, essa cooperação era algo que ambos os lados não podiam fazer sem. Mas a premissa era que eles compartilhavam o mesmo objetivo. Caso contrário, aqueles magos altos e poderosos nunca escolheriam trabalhar juntos com os caçadores. Eris folheou o arquivo e virou para a última página quando seus olhos se estreitaram. A parte final do arquivo era uma fotografia da cena. O beco inteiro estava coberto de carne e sangue. Veias e pedaços de carne cobriam o chão e as paredes. Mesmo que fosse uma fotografia, aqueles pedaços sangrentos pareciam ainda estar se contorcendo. Não sobrou nada do cadáver de Uri e a única maneira de identificar que ele esteve lá foram os pedaços esfarrapados de suas roupas que foram deixados para trás. Todo o seu cadáver havia sido retorcido em uma polpa carnuda ou possivelmente um ninho de algum organismo. Veias ensanguentadas que cobriam o corpo haviam arruinado completamente a aparência do cadáver e uma flor de íris branca pura estava crescendo de um orifício que parecia ser a boca. As raízes supostamente verdes da íris estavam profundamente inseridas na carne e agora eram vermelho escuras. Era difícil determinar se a flor havia sido plantada ali ou se havia crescido daquela massa de carne e sangue. No entanto, de acordo com o relato, a flor, bem como a massa de carne e sangue, murcharam pouco tempo depois que a fotografia foi tirada. Era como se esta flor fosse um organismo parasita que absorveu os nutrientes dos corpos de Joan e Uri antes de murchar quando a fonte se esgotou. A estranha postura do cadáver no beco e os longos rastros de sangue atrás dele retratavam o sofrimento e a dor pelos quais Uri passou antes de morrer. Uri despendeu todos os seus esforços em seus momentos finais para deixar para trás uma mensagem desesperada em sangue. Correr. Eris colocou o arquivo na mesa e exalou bruscamente.
Isso significa que depois que Joan voltou da livraria, sua consciência já havia sido tomada por algo desconhecido. Estou certo em dizer que aqueles magos negros não têm como analisar o que é essa coisa. Seu subordinado abaixou a cabeça. Sim. Quais são os planos deles para dar continuidade a isso? A carne apodrecida e a flor de íris já foram coletadas e serão entregues à sede do culto escarlate para que Precante Morpe estude. No momento, eles nos aconselharam a desistir de investigar a livraria por enquanto e concentrar todos os nossos esforços em garantir a incubação do espelho-óvulo mágico. Aquele culto escarlate de nível destrutivo que não se mostrou esse tempo todo. Eris manteve seu comportamento calmo. Diga a eles que os lobos brancos cooperarão totalmente. Sim. O subordinado curvou-se respeitosamente e saiu da sala. Esse é o aviso do dono da livraria. Eris ponderou em silêncio. Ele se virou e olhou para fora da janela. Além da janela havia parte de uma grande fábrica. Uma incubadora enorme estava colocada no centro e dentro dela estava o espelho mágico do óvulo. Garantir a incubação do espelho mágico do óvulo. Mas Eris não se esqueceu de que Gizishio apareceu de repente e conseguiu ficar no mesmo nível dele porque havia entrado em contato com o dono da livraria. Ele tinha motivos para acreditar que o dono da livraria era a pessoa que atualmente apoiava Gizishio. Não havia garantia de que o fugitivo Gizishio não ganharia ainda mais a assistência do dono da livraria. Não posso permitir mais variáveis. Linji abriu os olhos, acordando do sonho. Ele não conseguiu evitar sorrir ao se lembrar do sonho agradável que teve ao olhar para as penas macias flutuando acima dele. Eu realmente tenho que agradecer ao velho Wilde na próxima vez que eu vir. Essa coisa realmente traz bons sonhos. Linji sentou-se, respirou fundo e fez um pequeno alongamento. Seu corpo estava relaxado e cheio de vitalidade. A chuva lá fora não havia cessado e o clima sombrio tornava difícil discernir as horas. Linji olhou para o despertador de metal em sua cabeceira. 6 da manhã. Isso aconteceu 30 minutos mais cedo do que ele costumava acordar, mas, ao mesmo tempo, o fato de ele estar se sentindo cheio de energia significava que a qualidade do sono da noite anterior tinha sido boa. Ainda podemos nos encontrar em um sonho quando a próxima noite chegar. Espero que o que ela diz realmente se torne realidade, murmurou Linji para si mesmo enquanto saía da cama, trocava de uma roupa e ia para o banheiro. Embora houvesse a possibilidade de ter esse tipo de sonho contínuo, a probabilidade de isso acontecer era realmente pequena. Linji sentiu que seu sonho anterior foi um acaso e tudo o que ele podia esperar era que a rede do apanhador de sonhos capturasse outro sonho lindo para ele. De pé diante da pia, Linji pegou sua escova de dentes e começou sua higiene diária. Manter uma aparência limpa e arrumada era uma cortesia da qual ele não podia abrir mão. Gorgolejo, gorgolejo. Pui. Linji cuspiu um bocado de saliva e espuma, então enxagou a boca mais 2 vezes. Ele então lavou o rosto com uma toalha e sorriu para o espelho, checando os dentes por hábito. De repente, Linji ficou atordoado. Porque parece que algo está errado. Linji olhou para o espelho com desconfiança, abriu mais a boca e usou um dedo para tocar suas 2 fileiras de dentes. Após uma inspeção mais detalhada, ele confirmou que havia crescido 8 dentes extras nas pontas de suas mandíbulas. Seus dentes originais, especialmente seus molares, pareciam ter encolhido e os poucos novos habitantes se encaixaram confortavelmente. Linji nem teria notado se não tivesse olhado mais de perto. Mesmo que eu tenha tido hiperdentia de repente, eles não deveriam ter crescido tão rápido, hein? Linji franziu a testa. Depois de pensar um pouco, ele suspeitou que isso era obra de Blackie. Blackie era o nome que ele havia dado à mão oculta por trás de sua transmigração. Afinal, ela tinha a aparência de uma silhueta negra. No entanto, quanto mais Linji pensava sobre isso, um monte de dentes extras não parecia ter qualquer significado. Ah, deixa pra lá. Quem sabe o que se passa na mente dele? Talvez dar dentes seja uma forma de benção para ele. Linji testou sua mordida algumas vezes e percebeu que a função de seus dentes não parecia ter sido afetada de forma alguma e, portanto, desistiu de pensar no assunto. Tudo estava bem, desde que os dentes estivessem utilizáveis e não doessem. Linji arrumou sua aparência e desceu para abrir seu negócio do dia. Gostaria de saber se haverá novos clientes hoje. Noite de Mongols capítulo 32, queda de braço como de costume. Linji destrancou a fechadura com habilidade e abriu a porta de sua livraria.
A chuva lá fora não dava sinais de que iria diminuir, e era como se os céus tivessem esquecido de fechar a torneira. O nível da água nas estradas inundadas parece ter diminuído um pouco hoje, de acordo com relatos de notícias. Provavelmente foi devido ao sistema de esgoto subterrâneo operando com sua máxima eficiência. No entanto, o que surpreendeu a todos foram os vários veículos pesados passando pela rua normalmente vazia. Faróis brilhavam através da cortina de chuva e iluminavam a rua por breves momentos. Ocasionalmente, rostos curiosos espiavam de lojas e residências em ambos os lados da rua antes de mais uma vez fecharem suas portas ou janelas para impedir que a chuva entrasse. Esses veículos chegaram e partiram rapidamente e a normalidade silenciosa foi retomada mais uma vez. Poderia haver um acidente? Lin Ji se perguntou enquanto observava as ondas criadas pelos caminhões que passavam. Pensando melhor, acidentes não estavam fora de questão com essa chuva forte. Parecia também haver máquinas pesadas usadas para a construção, como tratores e escavadeiras, nesses caminhões. Lin Ji também queria ouvir o noticiário matinal transmitido da porta ao lado para descobrir o que tinha acontecido. Mas depois de ficar sentado por um bom tempo, ele ainda não tinha ouvido o estalo estático da televisão. De acordo com a rotina habitual, Lin Ji achou isso um pouco estranho. Quando tais ocorrências incomuns aconteciam, o chefe da porta ao lado definitivamente aumentava o volume da televisão e a colocava em um canal que dava notícias sobre o assunto que todos estavam curiosos. No entanto, ele não tinha feito isso hoje e parecia que a televisão nem estava ligada. Que estranho. Poderia ser outra viagem. Ou o chefe do lado ficou doente de repente. Lin Ji não conseguia deixar de se preocupar. Embora esse vizinho tivesse algumas deficiências, ele era apenas um cidadão comum e não podia ser julgado como uma pessoa má. Já acostumado a ouvir notícias dessa forma tantas vezes, Lin Ji achou um pouco perturbador agora que elas estavam faltando. Então, ele se aproximou da parede anexa e gritou, com licença. Antes que ele terminasse de falar, um grito de susto veio do outro lado da linha. Ah! Um pouco confuso, Lin Ji perguntou, aconteceu alguma coisa? Houve um momento de silêncio antes que uma voz trêmula respondesse, nada, sério. Não é nada. Não precisa ser tão cortês, não precisa. O chefe da loja de áudio e vídeo ao lado engoliu em seco várias vezes enquanto falava de forma incoerente e perguntou, aconteceu alguma coisa? Só quero perguntar por que sua televisão não está ligada. Ela está com algum problema? Oh Deus! Ele percebeu que algo está errado. Nos filmes, aqueles que revelam suas más intenções acabam todos morrendo. O dono da loja de áudio e vídeo correu para ligar a televisão imediatamente. Vou ligá-la, vou ligá-la. Sinto muito. Vou ligá-la imediatamente. A televisão ao lado ligou e exibiu um noticiário atual sobre um acidente envolvendo o desabamento de vários prédios. Ah, então é um desabamento de prédio. Bem, é bem provável que alguns prédios mal feitos desabassem em um clima tão tórrido. Ah, também há vítimas. Parece que esse acidente é bem sério. Tudo bem, obrigado. Lin Ji assentiu e agradeceu, mas de repente sentiu que algo parecia errado. O tom do vizinho não era impaciente, mas de alguma forma educado. Isso não faz sentido. Lin Ji não conseguiu deixar de pensar em sua conjectura anterior e então gritou, Sr. Colin, você tem certeza de que está bem? Seu corpo requer bastante descanso para viver bem. Gotas de suor começaram a brotar na testa de Colin. Por que ele está me fazendo uma pergunta dessas? Não me diga que ele foi e fez algo com meu corpo. Agora ele está me avisando para não agir cegamente sem pensar, caso contrário eu não seria capaz de viver bem. Colin olhou para a televisão, então voltou seu olhar para o celular que ele estava segurando, que exibia uma mensagem que ele estava hesitando em enviar há muito tempo. Seu corpo inteiro estava congelado e rígido. A voz de Lin Ji soou da porta ao lado. Sr. Colin. Colin estremeceu e seu dedo se moveu levemente. Olhando para baixo, ele percebeu que havia clicado para enviar a mensagem de texto. Destinatário da mensagem, Igreja do Domo, Padre Vincent. Colin empalideceu e sua alma quase deixou seu corpo de susto. Usando todo o seu esforço, Colin controlou sua boca tagarela para não soltar uma série de palavrões. Ele cerrou os dentes e xingou violentamente para si mesmo. O que está feito está feito. É tarde demais para arrependimentos. Agora, essa informação já havia sido passada para o pai.
Se Colin pudesse continuar escondendo por algum tempo, ele talvez ainda conseguisse sobreviver. Oh pai, por favor, salva-me. Ah, não é nada, estou bem. Obrigado pela preocupação. Colin se forçou a se acalmar e fingiu estar relaxado. Ao ouvir essa resposta, Lin Ji sentiu que Colin não estava sendo totalmente sincero, mas ele não iria investigar mais a fundo de qualquer maneira. Se for esse o caso, não vou incomodá-lo então, respondeu Lin Ji enquanto se perguntava se deveria fazer uma visita para verificar seu vizinho. Nesse momento, ouviu-se um toque agudo da campainha perto da porta. Bem-vindo, disse Lin Ji enquanto olhava para cima. Parece que realmente temos um novo cliente hoje, Lin Ji pensou consigo mesmo. A pessoa que entrou na livraria parecia ser uma garota alta, ruiva, aparentemente no final da adolescência. Essa adolescente tinha um rosto lindo, cheio de juventude, e olhos brilhantes que eram especialmente chamativos. Ela vestia uma camiseta branca, macacão jeans e um par de botas amarelas brilhantes de bico redondo. Seu cabelo longo estava trançado em rabos de cavalo na altura dos ombros, que estavam parcialmente escondidos sob um boné de bico. Clientes jovens como esse raramente apareciam na livraria. Posso ajudá-lo com alguma coisa? Perguntou o jovem atrás do balcão. Melissa examinou toda a livraria com curiosidade antes de voltar seu olhar para Lin Ji. Com 3 passos rápidos, ela alcançou a mesa e puxou o banco antes de se sentar nele. Você é dono desta livraria? Melissa perguntou enquanto balançava as pernas. Lin Ji assentiu e respondeu com um sorriso. Sim, sou eu. Me avise se precisar de alguma coisa. Seja para pegar emprestado, comprar ou apenas ler um livro, tudo está bem. Ele não parece muito impressionante. Essa livraria é realmente de classificação S. Será que o papai cometeu um erro? Um monte de pensamentos duvidosos passaram pela mente de Melissa. Ela examinou cuidadosamente esta livraria e só percebeu que a gárgula de pedra parecia um produto de magos negros. Todo o resto era completamente comum. Melissa olhou para o jovem diante dela com decepção e até se esqueceu de que a razão pela qual ela veio até ali era porque estava curiosa sobre o final de Sea of the Abyss, que ela ainda não tinha terminado de ler. Este lugar não é muito comum. Ela enfrentou a chuva e correu o risco de uma boa bronca do pai para chegar aqui, mas esta não era a livraria mística e charmosa que ela esperava. Melissa não conseguiu se conter enquanto pensava sobre isso. Você pode realmente ajudar com alguma coisa? Melissa murmurou enquanto apoiava o queixo nas 2 mãos. O que passa pela cabeça das crianças hoje em dia? Algumas gotas de suor apareceram na testa de Lin Ji, mas ele sorriu educadamente e respondeu, bem, pedidos absurdos demais não vão funcionar. Melissa bateu as 2 mãos no balcão. Ter uma queda de braço com você é pedir demais? Noite de Mongols capítulo 33. Conflito entre pai e filho. Os lábios de Lin Ji se contraíram sutilmente. Se ele não tomasse cuidado em manter suas expressões sob controle, seu rosto agora definitivamente estaria enrugado em confusão. Vários personagens interessantes visitaram sua livraria nos últimos 3 anos, mas essa foi a primeira vez que alguém pediu uma queda de braço. Lin Ji nunca tinha ouvido um pedido tão estranho em todos os seus anos operando sua livraria ou mesmo quando ainda dava aulas em uma universidade antes de sua transmigração. Das 3 opções de emprestar, comprar ou ler, uma pessoa normal teria escolhido queda de braço. Isso é apropriado? Claramente não é. Com seus instintos de mentor de vida, Lin Ji sentiu que havia algo suspeito nisso. Ele mais uma vez olhou para essa adolescente com um olhar escrutinador. Ela não estava maquiada, mas sua condição de pele era muito boa. Ela usava roupas que tinham um nível requintado de artesanato e seu boné era de uma marca bastante conhecida. Pequenos pedaços de lama podiam ser vistos em suas botas, mas as pegadas deixadas no chão eram claras. Ela provavelmente as lavou nas poças do lado de fora da porta. A partir dessas observações sutis, Lin Ji sentiu que essa adolescente tinha um ar de sofisticação. O aspecto mais notável era seu cabelo ruivo firmemente trançado. Era claramente bem cuidado como um pelo macio que provavelmente seria agradável ao toque. Em suma, ela provavelmente era de uma família abastada. Enquanto se lembrava da expressão da adolescente quando ela entrou, Lin Ji pôde ver expressões de ansiedade e decepção. Ele tinha certeza de que a garota tinha vindo especificamente para visitar a livraria e não tinha entrado para se abrigar da chuva, como Giselle havia feito. Se sim,
Porque uma jovem de uma família rica, que não teria falta de opções de entretenimento, de repente iria correndo até a livraria de Lin Ji para ter uma queda de braço com ele. No momento, Lin Ji não sentia que sua livraria tivesse nenhuma característica especial que fizesse alguém encarar a chuva apenas para uma visita casual. Não, espere um momento. O motivo do aumento do número de novos clientes pode ser porque um deles está promovendo meu estabelecimento. Desistiu, José. José? Lin Ji cruzou os braços e examinou a jovem de perto com um olhar penetrante. Embora não fosse óbvio, havia algumas semelhanças entre ela e Giuseppe, especialmente os olhos. Isso pode soar estranho, mas... enquanto José parecia um cara durão e envelhecido, era possível dizer que ele era um jovem rapaz bonito em sua época pelo alinhamento de suas feições faciais. Portanto, era correto dizer que essa jovem diante dele tinha uma semelhança incrível com o jovem Giuseppe. Nesse ponto, a intuição de Lin Ji lhe disse que essa adolescente diante dele provavelmente era parente de Giuseppe. Sem saber, Lin Ji não percebeu que estava encarando essa jovem por quase um minuto. Esse escrutínio silencioso e intenso trouxe uma pressão sem forma para Melissa. Depois de ser observada em silêncio, a originalmente autoritária Melissa lentamente retirou suas mãos do balcão e as colocou rigidamente sobre os joelhos como se tivesse uma consciência culpada. O que há de errado? Queda de braço não deveria ser pedir muito, certo? Ou não está certo? Esse sujeito ainda parece muito comum, mas porque de repente sinto que fiz algo errado. Porque esse é o mesmo sentimento que tenho quando o papai me repreende por fazer algo errado. A adolescente não conseguia deixar de se sentir perturbada com tais pensamentos. Lin Ji voltou a se perceber que estava sendo indelicado. Limpando a garganta, ele disse, queda de braço é legal, mas tenho duas perguntas a fazer antes disso. Tudo bem? Melissa assentiu. Que perguntas? Lin Ji levantou um dedo. Primeira pergunta. Você veio por causa de Giuseppe, estou certo? Embora fosse uma pergunta, Lin Ji disse isso com muita convicção. O coração de Melissa deu um pulo. Ela nunca imaginou que o dono da livraria mencionaria o nome de Giuseppe logo de cara. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto ela olhava para o jovem à sua frente. Ao mesmo tempo, seus sentimentos de mau agouro no fundo ficavam cada vez mais intensos. Parece que estou certo. Como esses dois eram de fato parentes, a probabilidade de terem laços familiares era extremamente alta. Lin Ji acenou com um dedo e sorriu. Não olhe para mim desse jeito. Vocês dois são parecidos. Melissa revirou os olhos, as bochechas inchando como as de um baeco enquanto ela bufava. Quem diabos se parece com ele? Com sua percepção cada vez mais precisa, Lin Ji imaginou que essa adolescente José provavelmente era o pai e filha, dada sua atitude rebelde e olhar de desdém. Infelizmente, ele realmente viu esse tipo de circunstância com muita frequência. Anteriormente, era uma senhora que ficou de coração partido por um canalha, e desta vez era uma adolescente que fugiu de casa por causa de um desentendimento com um dos pais. De fato, havia uma necessidade crescente das amplas habilidades de Lin Ji como mentora de vida. Nesse momento, Melissa já estava arrependida. Ela não sentia mais que seu pai havia cometido um erro, mas sim que ela havia se metido em circunstâncias um pouco desagradáveis devido ao seu próprio julgamento e curiosidade. Claro, essa não era uma situação perigosa. No entanto, como essa pessoa tinha percebido instantaneamente seu relacionamento com Giuseppe, havia uma grande possibilidade de que ele a dedurasse. Na verdade, não foi sensato invadir uma zona de classificação S, mesmo que ela fosse supostamente amigável. A única coisa boa foi que a avaliação da parte amigável no arquivo era verdadeira, afinal. Lin Ji estendeu o segundo dedo. Quanto à segunda pergunta, por que você quer fazer queda de braço comigo? Se fosse qualquer outro cliente regular fazendo esse pedido, Lin Ji não estaria fazendo tal pergunta. No entanto, a que estava diante dele era uma cliente nova e jovem do sexo oposto e seu pedido envolvia contato físico. Pelo bem de sua própria reputação e inocência, Lin Ji não teve escolha a não ser um pouco mais prudente. As mulheres não eram as únicas que eram assediadas. Os homens também tinham que se lembrar de se proteger quando estivessem do lado de fora. Além disso, entender completamente as intenções estranhas da outra parte ajudaria na avaliação psicológica dele e na distribuição de canja de galinha. Melissa sentou-se ereta e olhou para frente.
Giuseppe diz que quando se sente chateado com algo ou alguém, mas não consegue agir devido a certas razões, é melhor encontrar alguém para lutar braço de ferro. Lin Jie ficou perplexo e perguntou em dúvida, por que queda de braço? Espere um momento. Isso significa que o motivo dela estar chateada é por causa de um desentendimento com Giuseppe. E ela está me usando para desabafar sua raiva. Meu Deus, que pirralho. Com uma cara séria, Melissa respondeu, é melhor encontrar a pessoa envolvida. Dessa forma, poderei aproveitar o olhar desconcertado do oponente por não ter outra alternativa. Além disso, o oponente seria covarde se rejeitasse essa atividade parecida com um jogo e ela pode ser iniciada à força se ele a rejeitar. Além disso, se o oponente ficar bravo e agir mal, isso me dá um motivo para espancá-lo. Hein? A mente inteira de Lin Jie estava cheia de pontos de interrogação. Ele começou a realmente duvidar das qualificações de Giuseppe como pai na criação de seus filhos. Eu realmente não posso esperar muito de um veterano militar que sofre de TEPT para criar uma criança adequadamente. Posso? Tudo bem, como você quer competir? Lin Jie sentiu como se estivesse à beira de uma dor de cabeça. Mas Melissa estava apenas desabafando suas frustrações, e Lin Jie estava disposta a atender ao seu pedido. Afinal, ela era uma garota tão jovem com membros magricelas, então provavelmente não conseguiria reunir muita força. Mas mesmo assim, Lin Jie teria que colocar aquela criança mal criada em seu devido lugar. Melhor de 3, sugeriu Melissa cautelosamente, enquanto pensava consigo mesma que, embora o dono da livraria não parecesse tão comum, ele provavelmente parecia um estudioso ou um mágico. Essa pessoa de nível S provavelmente seria mais proficiente em aspectos etéricos, mas seu corpo físico definitivamente não seria tão forte. Os dois se sentaram firmemente em ambos os lados do balcão e deram as mãos enquanto a atmosfera ficava nervosa e desgastada. O homem parecia estar em um estado bastante relaxado, mas Melissa sentiu que ele tinha apenas a força de um homem adulto comum. Respirando fundo, ela murmurou, 3, 2, 1. Começar. Bam! A partida estava decidida. Melissa olhou fixamente para seu braço preso no balcão. Como isso é possível? Noite de Demon Gods capítulo 34. O coração está com todos os pais. A mente de Melissa ficou em branco enquanto ela olhava para seu braço preso na mesa. Sei como pode ser isso. Ela olhou para cima e notou que o dono da livraria tinha uma expressão que parecia dizer que tudo estava dentro de suas expectativas. Lin Jie levantou uma sobrancelha e sorriu presunçosamente para Melissa antes de soltar sua mão, como se dissesse, ainda sou muito bom em queda de braço. Mas Melissa claramente sentiu que seus músculos e força estavam no nível de um homem comum. Aos 6 anos, Melissa já conseguia enfrentar 10 homens adultos e derrubá-los todos no chão. Agora com 16 anos, não havia razão para ela não conseguir vencer uma queda de braço. Embora ela fosse apenas de nível anormal, sua habilidade já era de nível pandemônio, só que a União da Verdade ainda não havia publicado as listas de classificação deste ano. Mas agora, ela até havia perdido em uma queda de braço. Melissa começou a se afogar em dúvidas sobre si mesma. Ele poderia ter usado o éter para trapacear? O dono da livraria em frente notou os olhos de Melissa e, como se fosse capaz de ler sua mente, sorriu e disse, eu não trapaceei. A uma distância tão curta, eu seria imediatamente descoberto se fizesse isso. Essa era de fato a verdade. Era um espaço tão estreito e os dois estavam tão próximos um do outro, com as mãos se tocando. Qualquer mudança no éter, não importa quão pequena, definitivamente seria sentida. Portanto, o dono desta livraria era o artigo genuíno. Mas quando Melissa chegou a essa conclusão, ela ficou ainda mais chateada e descrente. Lin Jie se sentiu um pouco mal ao ver a jovem abatida com a cabeça abaixada e, assim, a consolou. Jovem, sua força na cidade já é muito impressionante. Na verdade, achei bem difícil. Veja, não estávamos em um impasse no começo. O que ele disse era verdade e Lin Jie pareceu um pouco apologético. Sim, certo, um impasse por apenas um momento. Isso me faz querer vomitar. Melissa cerrou os punhos com força. Mesmo que ela fosse apenas uma aprendiz de cavaleira, Melissa tinha sua própria dignidade e orgulho. No começo, ela realmente veio com a intenção de provocar. No entanto,
Ela estava ciente de que sua arrogância fez confundir as coisas, mas ainda assim, ela não estava disposta a aceitar isso. Melhor de 3, de novo. Insistiu a jovem com um olhar firme e inabalável. Lin Jie ficou comovido com sua atitude imponente. Embora ela ainda fosse uma pirralha, esse espírito de luta era louvável. Lin Jie sentiu como se estivesse intimidando uma criança, mas ele realmente ficou surpreso durante os momentos iniciais da queda de braço. A força robusta que essa garotinha frágil demonstrou foi algo que ele não esperava. Tudo bem, vamos ter outra rodada então, disse Lin Jie com um aceno de cabeça sincero. Os dois estenderam os braços e agarraram o outro. Lin Jie parecia calmo enquanto Melissa tinha um olhar de fixação pela primeira vez. 3, 2, 1, comece. As duas mãos tremiam. Melissa cerrou os dentes enquanto exercia toda a sua força, fazendo caretas enquanto olhava fixamente para sua própria mão. Seu braço fino e justo havia se tornado pedaços de músculos tensos enquanto veias salientes apareciam em sua testa. Os lábios de Lin Jie se contraíram enquanto ele assistia à cena. Tal pai, tal filha. Mas mesmo assim, a qualidade intrínseca do corpo feminino ainda é uma restrição. Lin Jie não conseguiu conter a risada enquanto acidentalmente aumentava sua força, o que fez com que o equilíbrio fosse quebrado imediatamente. Bam! A segunda partida terminou. Melissa permaneceu atordoada em seu assento, suas mãos ainda sobre a mesa. Seu rosto estava pálido e ela queria chorar, mas nenhuma lágrima saiu. Eu deveria saber. Lin Jie sorriu e disse, tudo bem, não é só queda de braço. Ganhar e perder é tão importante assim. Lin Jie avaliou que fazer essa criança lembrar de tal lição lhe faria bem. Caso contrário, o que aconteceria se ela ofendesse alguns indivíduos desagradáveis no futuro com sua personalidade e físico? Se estivéssemos usando facas, você já estaria morta. Lutas não acontecem desse jeito, Lin Jie repreendeu enquanto batia na testa de Melissa com um dedo estendido. Um bruto como Giuseppe não serve. Acho que o meu lado bondoso tem que se esforçar e ajudar a fornecer uma luz-guia para seu filho. Dadas essas tendências, ela pode acabar se tornando uma chefe de gangue na escola. Isso seria realmente terrível. Tenho que cortar o mal pela raiz e me livrar do hábito dela de desafiar os outros aleatoriamente para uma queda de braço. Pensou Lin Jie consigo mesmo. Melissa estufou as bochechas e olhou para Lin Jie como se estivesse infeliz por ter sido intimidada por ele. Lin Jie retirou o dedo e casualmente continuou a conversa. Tudo bem, eu já atendi seu pedido. Agora, talvez você possa me dizer por que veio à minha livraria. Melissa respondeu obedientemente. Eu queria pegar um livro emprestado. Ah, você deveria ter me dito isso desde o começo. Que livro você quer pegar emprestado? Respondeu Lin Jie. Melissa se acalmou e murmurou suavemente. Eu li parte do livro que meu pai pegou emprestado em segredo. No entanto, quase fui pega antes mesmo de chegar ao fim. Você tem outra cópia aqui? Ela imaginou que o dono da livraria estava se vingando de sua atitude inicialmente indelicada quando ela entrou na loja. Que figurãozinho mesquinho. Melissa não tinha mais a ideia errada de que o dono da livraria era comum. O ser na frente dela era um monstro que estava além do escopo da razão lógica. Além disso, Giuseppe disse muitas vezes que um homem sábio se submete às circunstâncias. Um cavaleiro excepcional precisava saber quando ser flexível e aplicar o compromisso apropriado. Lin Jie sentiu que entendia a situação. Parecia que um conflito entre pai e filha havia estourado. Isso não era nada fora do comum. Muitas divergências entre pais e filhos frequentemente começavam com as menores questões. Então, a pressão parental sufocante, juntamente com as tendências rebeldes da criança, eventualmente levariam a uma guerra total. Lin Jie sorriu. Claro, há até outras edições. Mas, por que você não tentou falar com Giuseppe? Melissa descansou o queixo entre as mãos e suspirou. Se ele sabe que eu sei que ele lê esse tipo de livro, ele certamente faria um escândalo. Como eu posso fazer com que ele me empreste? Por vergonha? Lin Jie perguntou seriamente. Pelo contrário, não acho que seja assim. Contanto que você mostre que entende, acredito que ele entenderia de onde você está vindo. Na verdade, não existe um abismo intransponível entre pais e filhos. Tudo o que falta é um pouco de confiança um no outro. Melissa ficou surpresa com a explicação de Lin Jie, mas rapidamente virou a cabeça. Ele nunca me entendeu e está sempre ocupado com seu trabalho.
Sempre que recebo meus resultados de prática da escola, ele apenas me repreende por não ser boa o suficiente e continua falando sobre como ele era no passado. Ah! Então esse é o caso, o mesmo velho problema comum, resultados insatisfatórios. Giuseppe está sempre ocupado com o trabalho e só tem tempo para verificar o trabalho escolar da filha todos os dias. Mas, como resultado de negligenciar a filha, os resultados dela começam a cair. Como um veterano aposentado incapaz de se expressar apropriadamente, ele só conseguia estimular sua filha por meio de repreensões e se achando um exemplo. No entanto, ele é o oposto total aos olhos de sua filha. Lingia de repente teve uma epifania. Ah! Meu coração está com todos os pais. Já que você colocou dessa forma, que tal primeiro atingir um padrão que o faça sentar e prestar atenção? Linge riu levemente enquanto se virava e pegava um livro 5-3 da prateleira atrás. Título completo: 5 anos de Gaokao, 3 anos de prática. Nota TL. Gaokao é o nome dos exames de admissão à faculdade na China. Os FIV-3 são uma compilação de questões de exames Gaokao dos últimos 5 anos e questões de exames simulados pendentes dos últimos 3 anos para servir como material de revisão. Daí o nome Notiti de Mongols capítulo 35. Conhecimento é poder. 5 anos de Gaokao, 3 anos de prático. Pesadelo de inúmeros estudantes, além de ser uma arma super eficaz usada para reprimir crianças mal criadas. Como diz o ditado, uma criança só está se comportando mal porque não tem dever de casa suficiente. Portanto, um FIV-3 poderia ser usado para tratar vários aspectos. Linge tirou uma matemática FIV-3 da prateleira. Evidentemente, apenas uma disciplina de matemática FIV-3 não era o suficiente para dar a esse pirralho uma vida extracurricular mais abundante. Embora a matemática fosse uma disciplina misteriosa e profunda, apenas resolver questões de matemática não bastava. Portanto, depois disso, Linge retirou 5-3 adicionais de física, química e biologia que formavam pelo menos metade do conjunto completo. O motivo de ser apenas metade do conjunto não foi porque Linge tinha consciência, mas sim porque ele havia considerado as diferenças culturais entre Azir e a Terra. Nos 3 anos desde a transmigração, Linge conduziu uma pesquisa bastante extensa sobre a sociedade Azir para que pudesse se adaptar melhor à vida neste lugar. Esta pesquisa foi feita principalmente por meio de livros deste mundo, conversas com clientes, bem como transmissões de notícias da porta ao lado. Até agora, todas as informações que ele havia registrado ainda estavam na mesa do seu quarto. Os níveis de ciência e tecnologia neste mundo eram similares aos da Terra nos anos 70 e 80. Não havia muitas diferenças na educação básica, pois o sistema e o currículo ainda eram bem parecidos. Ambas tinham jardins de infância, escolas de ensino fundamental, médio e universidades. Línguas básicas, ciências, humanidades e matemática eram as matérias cursadas aqui. Os resultados dos exames eram usados para determinar a progressão para a próxima série e selecionar escolas. A principal diferença provavelmente eram as aulas especiais de teologia adicionais que eles tinham aqui. Pode ser um mundo diferente, mas o pesadelo era o mesmo. Agora, a razão pela qual Linge havia selecionado puramente ciências era por causa das diferenças culturais. Línguas ainda eram boas, mas matérias como história e sociologia seriam o mesmo que pedir problemas. Sem um contexto cultural adequado, seria difícil para alguém de Azir entender humanidades, muito menos resolver questões sobre o assunto. Alguém como Aldwil, que se especializou em pesquisa linguística e era um acadêmico com alto nível de maestria, poderia usar esses livros como um material de pesquisa profundo para uma cultura que ele nunca havia abordado antes. Mas mesmo o velho Will teria uma compreensão muito limitada e unilateral desses livros. Assim, fazer um aluno do ensino médio entender tudo isso pode ser um pouco exigente. No entanto, era uma história diferente para disciplinas de ciências básicas no nível do ensino médio. Embora a ciência e a tecnologia neste mundo se desviassem ligeiramente das da Terra, essa divergência só ocorre em níveis posteriores e mais profundos de pesquisa. Os conceitos básicos das ciências eram praticamente semelhantes, só não havia um sistema educacional completo nem vários materiais de referência. Na verdade, Linge sempre quis recomendar o aprendizado de rotina aos professores deste mundo, mas, na verdade, fazer isso seria bem complicado. Isso estava em conflito com sua busca por uma vida ociosa e fácil, então ele decidiu contra isso.
No entanto, hoje, ele finalmente estava tendo a chance de experimentar algo. Ter o professor Lin ensinando individualmente de graça era uma oportunidade bastante rara. Lin Ji arrumou os poucos livros de 5,3 e os colocou no balcão com um baque alto. Melissa não conseguiu evitar ficar atordoada quando viu aqueles livros. O que são estes? De repente, ela se lembrou das palavras do dono da livraria. Ele não tinha dito para fazê-lo sentar e prestar atenção? Que Joseph se sente e tome nota. Como isso pode ser feito? O antigo grande cavaleiro radiante sempre teve altas expectativas e exigências dela. Desde jovem, ela nunca parou de treinar habilidades de combate, mas nunca recebeu muitos elogios e só foi estimulada por meio de críticas. Ela havia sido ferida inúmeras vezes e derramou mais sangue, suor e lágrimas do que os outros, mas não importava o quanto ela trabalhasse, era isso que ela deveria receber. Porque ela era filha de Joseph e todos naturalmente teriam grandes expectativas sobre ela. Até Joseph frequentemente fazia comparações entre seu antigo eu e ela. A única maneira de fazer Joseph se sentar e tomar nota era atingir imediatamente um padrão de classificação de pandemônio, como seu pai costumava repetir usando a mesma frase. Eu já era um nível de pandemônio quando tinha sua idade. As palavras sinceras de Lin Ji interromperam sua linha de pensamentos. No fim do dia, seu pai só quer que você faça algo de si mesma. Contanto que você atenda às expectativas dele e o deixe convencido, você será capaz de falar com ele com confiança. Ele continuou com um sorriso. Eu posso imaginar aproximadamente como José pensa. Naquela hora, mesmo que ele não diga o resmungue xingue, você pode simplesmente pedir qualquer coisa que quiser dele e seu coração certamente amolecerá. Como ele entende o pai tão bem. Melissa não conseguiu evitar assentir. Ela voltou sua atenção para os livros no balcão e disse, então, esses livros podem me ajudar a ficar mais forte e ganhar o reconhecimento do meu pai. Estou certa? Talvez seja alguma habilidade de treinamento. Não, talvez seja alguma habilidade especial para controle etéreo. Todos os tipos de conjecturas surgiram na mente da jovem. Lin Ji não pôde deixar de suspirar de lamento. Conhecimento é poder, e pelo menos essa jovem entende isso. Com um sorriso, ele empurrou o meio conjunto de FIV3. Você quer poder? Enquanto você for capaz de ganhar iluminação e suportar essa dor, esses livros serão as chaves para abrir todas essas portas. Melissa estendeu a mão, sentindo inexoravelmente que algo iria acontecer. Isso a deixou um pouco hesitante, mas pensar em todas as expectativas que os outros tinham para ela fez Melissa se sentir sufocada. No final, ela pegou todos os livros. Ela abaixou a cabeça e viu o título no primeiro livro. Chave da Porta, Origens, como se tivesse sido seduzida pelo diabo. A respiração de Melissa ficou mais pesada quando ela estendeu um dedo trêmulo e virou para a primeira página. Tudo o que ela viu diante de seus olhos era como se ela tivesse aberto uma porta proibida. Personagens embaralhados se entrelaçavam de uma forma indescritível. Símbolos assustadores e imagens erráticas se desdobravam, destruindo progressivamente a racionalidade e distorcendo o senso de realidade. Infinito e exaustivo. Domínio coletivo. Sequência e verdade. Todas as coisas e o universo. Com a cognição sendo gradualmente eliminada pelo influxo de conhecimento tabu, tudo o que ela viu diante de seus olhos foi tudo desmoronando e retornando ao seu estágio inicial, o mundo à sua frente se desconstruindo e depois se reconstruindo. Melissa queria gritar, não de dor física, mas sim de uma subversão completa de sua alma. Tremendo, ela murmurou, não, não. Ela se sentia como uma estatueta de barro que poderia ser facilmente quebrada em milhões de grãos de areia. Não tenha medo. É o preço que você deve pagar para abrir esta porta. O futuro definitivamente será grato ao você presente. A voz do dono da livraria soou próxima, mas distante. Melissa olhou na direção dele e tudo dentro de sua visão parecia estar estranhamente se despedaçando. Ela arregalou os olhos. Atrás do dono da livraria havia um enorme e majestoso repositório de livros que era como um santuário, aparentemente guardando o conhecimento cumulativo de um mundo inteiro. Acima dela, havia o piscar de bilhões de estrelas, residindo nos confins mais distantes do universo. As nebulosas escuras e sombrias davam a sensação de que estavam escondendo algo. No entanto, no segundo seguinte, uma sensação de arrepiar os cabelos surgiu em Melissa e ela imediatamente desviou o olhar. Após um momento de atordoamento, sua visão voltou ao normal.
Como antes, era a livraria comum e o mesmo jovem comum. Baque. Melissa fechou abruptamente o livro em suas mãos. Tudo o que podia ser ouvido na livraria silenciosa era sua respiração ofegante e o tamborilar da chuva lá fora. Noite de Mongols capítulo 36. Chave mestra A. Ah! Melissa respirou fundo, sentindo como se tivesse acabado de vivenciar a experiência da morte. Traços daquela sensação assustadora ainda permaneciam em sua mente e tudo o que ela entendia antes estava completamente renovado. Sua alma parecia ter sido esmagada por uma força violenta antes de ser reconstruída. Sua essência intrínseca mais profunda parecia ter sido arrancada à força e pisoteada desenfreadamente antes que esse vazio fosse preenchido com aquele vazio estranho e desconhecido. Ela sentiu como se fosse uma pessoa diferente de antes de abrir o livro. Embora tudo isso tivesse ocorrido no mesmo espaço, ela sentiu que não era mais a mesma Melissa. Embora ela não conseguisse realmente entender o que estava acontecendo, Melissa sabia vagamente o que havia substituído a essência intrínseca de sua alma e preenchido seu corpo, a pedra angular de tudo. Ou talvez poderia ser descrito como uma chave mestra que poderia destrancar quaisquer portas que existissem. Só que essa pedra angular dentro do corpo dela tinha restrições e só podia ser usada em características de cavalheiro. Mas isso também significava que daquele ponto em diante, desde que ela quisesse, Melissa poderia adquirir imediatamente todas as habilidades relacionadas aos cavaleiros e só precisava de treinamento para aprimorá-las. Falando figurativamente, The Cornerstone of Everything transformou a realidade em um videogame e essas habilidades se tornaram árvores de habilidades. Tudo o que ela precisava fazer era tocar em um ícone, acumular experiência e subir de nível continuamente. Gargalos nem impedimentos com relação ao seu progresso não existiam mais. E este é um grande empreendimento que somente um Deus pode realizar. Ela finalmente entendeu o significado implícito de S. Posição suprema. Com o rosto pálido e suando muito, Melissa se arrependeu profundamente de sua impulsividade. Antes disso, Melissa nunca havia deixado Norzinha antes e nunca havia enfrentado nenhuma entidade além do rank Pandemonium. Ela ainda podia tomar Giuseppe como referência para um rank Destructive, mas ela não tinha nenhum conceito real do que era um rank Supreme. Além disso, já havia muito poucos registros escritos de patentes supremas e os relatos de seus feitos que se espalhavam eram muito vagos. A maioria deles era encontrada em livros didáticos de teologia, mas tais histórias não pareciam especialmente verdadeiras. Melissa sempre sentiu que os ranks supremos certamente seriam muito poderosos, mas não a um ponto absurdamente ridículo. No entanto, os fatos provaram que ela estava muito errada, de fato. Lin Ji conseguia simpatizar com o medo de matemática de cada aluno. Aquela agonia arrepiante de andar em círculos, mas nunca conseguir resolver as questões, era algo que nunca poderia ser esquecido, mesmo quando se dormia. No entanto, a reação dessa jovem diante dele parecia um tanto excessiva. Seu corpo tremia enquanto ela ofegava e seu rosto até empalideceu. Parece um caso bastante severo de trauma psicológico. Parece que a matéria fraca dela é matemática. Lin Jie fez uma nota mental antes de perguntar: você está bem? Precisa da minha ajuda para responder algumas perguntas? Parece que você não consegue entender muito bem este livro. A jovem levantou a cabeça de forma assustada e olhou para ele em alarme. Seus olhos estavam completamente cheios de medo, como se ela tivesse acabado de ver um demônio. Diabo. Sim, um diabo. Substituindo a essência intrínseca de uma pessoa sem fazer um som e causando tanta dor para dissociação e cognição. Como tal existência não pode ser chamada de demônio. E atrás dele? Melissa estremeceu ao pensar neste lugar. Ela tinha que parar de pensar nisso ou ela realmente ficaria louca se continuasse pensando. Mas esse demônio realmente fez seus desejos se tornarem realidade. Tanto que até excedeu suas expectativas e abriu um caminho amplo e aberto para ela. Melissa podia sentir vagamente que esse era um caminho sem volta. Esses livros pareciam propagar a causa de uma certa entidade poderosa e o dono da livraria era um guia e pregador. No entanto, parecia que ela não tinha outra escolha. Lin Jie ficou extremamente surpreso com a expressão da jovem. Porque ela está me encarando como se eu tivesse feito algo terrível. Lin Jie refletiu. Ele queria apenas enriquecer a vida extracurricular dessa nova cliente e ajudar a resolver seu conflito familiar ao mesmo tempo.
Embora ele tivesse previsto que alguém reviraria os olhos ao dar o 5-3 para essa criança, Lin Jie estava genuinamente tentando ajudar. Muitas pessoas não saberiam a importância de aprender até que fosse tarde demais para se arrepender. Preciso ter uma boa conversa com Joseph sobre o problema educacional dessa criança na próxima vez que ele vier. Se 5-3 não for suficiente, pode ser compensado com quantidade. Depois que ela terminar e seus resultados ainda não forem bons o suficiente, ela provavelmente precisará de mais esforço. Então um conjunto adicional de questões de exames anteriores não será demais. E se os resultados dela forem decentes, ela tem que continuar se esforçando e continuar fazendo perguntas. Um conjunto adicional de perguntas de exames anteriores também não seria considerado muito. De qualquer forma, preciso continuar dando a ela questões práticas. Lin Jie já havia usado provas para planejar a vida futura da criança e até mesmo decidido seus horários de trabalho e descanso. Sorrindo levemente, ele perguntou: o que há de errado? Você tem muito medo de não conseguir lidar com eles e não quer ter esses livros. Posso entender se você escolher desistir. Mas, eu ainda sinto que você é uma criança muito talentosa que merece um futuro melhor. Enquanto você trabalhar duro, você definitivamente pode obter esse poder para mudar tudo no presente, incluindo deixar seu pai orgulhoso, Lin Jie disse com uma pitada de arrependimento e sinceridade. Os pirralhos também precisavam de elogios. Pode-se até dizer que eles ansiavam por ser elogiados ainda mais do que crianças normais. Além disso, pelo que Lin Jie havia aprendido, parecia que Joseph nunca a elogiava. Tais circunstâncias geralmente levariam à perda de autoconfiança em uma criança. As ações de Melissa, como fugir de casa e lutar queda de braço, também podem ser uma maneira de ela buscar a atenção que lhe faltava. Tais características faziam com que ela também se agitasse com muita facilidade. Reunindo coragem, Melissa respirou fundo e guinchou: não, eu não sou covarde. Obrigada pela sua compreensão e orientação. Eu não vou te decepcionar. Eu sinto muito pela minha grosseria anterior. Ela baixou a cabeça e sentiu vergonha de sua própria ignorância e insolência. Observando a murcha Melissa, Lin Jie sentiu que FIV3 era a ruína de todos os pirralhos. Melissa havia se tornado uma garota obediente e bem comportada, embora ela tivesse sido uma pirralha enérgica há poucos momentos. No entanto, superar o medo dos estudos e escolher enfrentá-los de frente foi realmente marcante. Está tudo bem, essa mentalidade não é ruim de forma alguma. Enquanto você mantiver sua curiosidade e for modesto, as grandes portas do conhecimento sempre permanecerão abertas para você. Lin Jie pegou uma bolsa e colocou os livros dentro. Obrigado pelo seu patrocínio. Isso custará $100. Melissa pagou pelos livros atordoada e saiu da livraria antes de se lembrar de algo. Não vim pegar um livro emprestado. Porque acabei comprando livros. Desistiu e recuperou a consciência de um estado turvo de escuridão. Abrindo os olhos ligeiramente, ela percebeu uma fonte de luz e instintivamente quis assumir uma posição de combate. Entretanto, no momento seguinte, ela imediatamente sentiu uma dor aguda por todo o corpo, o que a fez gemer. Seu corpo parecia estar desmoronando e ainda havia uma pulsação surda em sua cabeça, provavelmente devido ao sangue sórdido em seu corpo, que ainda excedia os níveis que ela normalmente poderia suportar. Sua última lembrança foi escolher saltar mais uma vez. Depois disso, ela perdeu a consciência. Não se mova, você está gravemente ferido. A visão de Jizixi ficou um pouco mais clara e ela notou um rosto lindo e pálido cobrindo seu campo de visão. Essa pessoa tinha cabelos dourados brilhantes, olhos de jade claros e duas orelhas longas e pontudas que chamaram a atenção de Jizixi. Um elfo. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.